Nossa, que maravilha, hein? Casa nova. Interessante que eu estava pensando há 50 anos atrás, 51, né? Mas vamos aproximar para 50. 50 anos atrás, um homem de uma coragem fenomenal, contra tudo que era possível dar errado, né? Tomou a frente, subiu à lua, deu um passinho assim e falou uma frase que se tornou célebre, que ecoa nos corações das pessoas que moram nesse país até hoje. Ele disse assim: é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. A gente veio daquele cantinho ali, ó. Olha o passinho que a gente deu. Mas olha o que significa isso, né? Olha o quanto isso está enobrecendo nossos corações e vai continuar, né? Esse é o sentido de uma casa nova, não é o lugar geográfico, né? Mas o que ele significa, o quanto todos nós estamos ganhando em receber, né, algo enviado por esse aqui. E ele falou tanta coisa, falou tantas palavras, e é interessante porque essas palavras ecoam por aí afora. Metade do planeta lê essas palavras toda semana. A sua forma, o seu formato, no seu templo, na sua igreja, no seu centro espírita, seja lá o que for, metade do planeta lê essas palavras toda semana e continua lendo. Ninguém se cansa. Não é interessante isso? Quando a gente... Nós, por exemplo, aqui no Centro Espírita, quando a gente vai no Centro Espírita e você fica sabendo que alguém vai falar sobre o capítulo, não sei, capítulo 1 do livro do Evangelho, né? Você já sabe o que é o assunto. Mas a gente chega aqui, essas mesmas palavras entram no nosso coração e na nossa cabeça de forma diferente. É uma coisa impressionante. Então essas palavras não são palavras quaisquer, não são palavras que nós aqui falamos e fica por isso mesmo, a gente vai para casa, não. Isso tem um significado muito, 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 muito grande. E ele falou algumas coisas que são difíceis de entender, ou foram difíceis de entender para alguns, ainda são para outros, né? Coisas como amar os nossos inimigos, e coisas que são no mínimo desafiantes, até hoje, né? Talvez menos desafiantes para nós, mais desafiantes para outros de outras vertentes do cristianismo, mas enfim, são coisas que a gente precisa estudar para entender. E para estudar a gente vem num lugar como esse, né? E está dando a oportunidade de mais gente, né, mais encarnados e desencarnados aprenderem sobre o que ele falou. Aquilo que ele falou, a gente, voltando lá no tempo, né, que ele esteve aqui com a gente, encarnado na Terra, essas palavras se traduzem de duas formas. A primeira forma é o que a gente chama das ações, porque é ele caminhando lá na Galiléia, cheio de gente em volta, não só os 12 apóstolos, né, um monte de gente seguindo, e são as ações, é o que ele está fazendo. Não necessariamente ele está falando, ele está fazendo tomando uma atitude, fazendo alguma coisa, e isso significa passar um certo conhecimento. Então isso é como se ele estivesse falando para a gente. Demonstrar também significa, de certa forma, falar. E a outra forma que ele passou as informações para a gente foram as palavras, literalmente falando, né, que ele falou, né, a partir da sua boca, com seus... conversando com as pessoas, fazendo sermões e reunindo gente, é aquilo que ele realmente falou. Então, essas palavras que ele falou, num primeiro momento, como é que elas são passadas para frente? Elas são passadas para frente através do que a gente chama aqui, em linguagem popular, de tradição verbal, né? Então, alguém que não estava com ele quando ele falou alguma coisa, chegou em casa e disse: não, eu ouvi Jesus falar tal coisa. É uma tradição verbal. Verbalmente eu só estou falando, eu não sou Jesus falando para quem não estava lá. Eu estou dizendo mais ou menos, né, da forma que eu entendi, mais ou menos o que ele falou, e assim vai passando de um para o outro. A gente chama isso de tradição verbal. Essa tradição verbal vai varrendo uma certa área geográfica, mas chega a um certo ponto que fica difícil passar para frente, porque as pessoas vão desencarnar, né? Então vai ficar mais complicado um pouquinho. Então o que acontece? A gente sente a necessidade de escrever o que ele falou, para que a próxima geração consiga ter acesso àquilo que foi falado, para 2 gerações para frente, 3. Então nós sentimos a necessidade de começar a escrever isso. Daí vem a ideia dos evangelhos, né, que são escritos sobre aquilo que ele falou. Bom, essas palavras escritas também elas têm algumas nuances, né? Primeiro,
isso é uma coisa que vai durar 3 horas para a gente explicar, então a gente só vai mencionar, porque isso é um seminário inteiro. Mas pensa bem, existe um consenso geral entre os historiadores que os evangelhos foram escritos em grego. Então, vamos assumir que foram. Vocês acham que Jesus falou grego na Galileia? Então, mesmo a primeira pessoa que escreveu a primeira linha do primeiro evangelho, não escreveu o que ele falou. Escreveu o que ela entendeu na outra língua. Né? Tradução é complicado. Quer ver como é que é complicado? Assumindo que a maioria aqui fala, no mínimo, né, capengando 2 línguas, porque muitos de nós falam capengando, né? Mas, por exemplo, digamos que alguém chega para mim e diz assim, Luiz, você poderia traduzir para o português a seguinte frase? My friend is here. Aí eu falo, posso, claro que eu posso. Minha amiga está aqui. Dependendo da situação, do contexto, pode ser um desastre essa tradução. Porque eu interpretei que era uma mulher. Mas na frase que me deram não está escrito isso. Foi a minha interpretação. E ao contrário, se você me der uma frase em português e passar para o inglês, por exemplo, meu amigo está aqui, e eu falo, olha, ele está dizendo, my friend is here, a pessoa que ouviu inglês vai falar, mas agora eu não sei se é um homem ou uma mulher, você perdeu 50% da interpretação. Entende como é complicado? Isso é uma tradução simples, a frase mais simples que eu posso imaginar. Agora se imagina numa língua morta. Então olha como é complicado você passar para frente essas palavras que ele falou, quando você tem que colocar línguas no meio, né? Tradução e tal. Então tradução é uma coisa que complica um pouquinho, né? Porque toda tradução é uma interpretação. Quem está traduzindo está interpretando. Foi isso que eu entendi, é isso que eu te digo. Né? E a gente vai daí para frente. Bom, o que acontece quando a gente olha aqui para o lado direito, onde a gente tem ali as palavras sendo traduzidas e interpretadas? Existe uma certa perda ali, que é a perda do que a gente chama das emoções. Por exemplo, se eu colocar aqui na tela, sem falar absolutamente nada, eu te amo, o que significa isso? Algumas pessoas vão entender né, que é um parceiro, uma parceira. Outras pessoas vão entender, é o meu cachorro, é o meu gato. Outras pessoas vão entender que é uma forma de falar, mas não é aquele amor profundo, é mais uma amizade. Entendeu? Então, vai começar a complicar um pouquinho. Vai começar a complicar um pouquinho. Complicou muito. Não, tudo bem. Mas então fica difícil porque está fora do contexto. Os evangelhos não são obras literárias. Porque numa obra literária, antes do autor lá que está escrevendo o livro e tal, colocar a frase eu te amo, ele vai explicar um monte de coisa, vai te envolver dizendo não, porque o céu estava bonito e não sei o que. Você está dentro de um contexto, ele contextualizou tudo, aí ele vai e coloca a frase, faz sentido para você. Os evangelhos não são obras literárias, então a gente não tem as emoções. Quando Jesus fala, ou quando está escrito nos evangelhos, Jesus disse tal coisa, você não sabe em que tom ele falou. Né? Será que ele foi realmente enérgico? Será que ele foi cauteloso? Nós não sabemos, porque isso se perdeu. Do lado de cá, né, quando a gente pensa nas palavras faladas e nas ações, também tem uma perda. E essa perda é terrível. Porque, e a autoridade dele? Por que ele teve autoridade? Ou ele não teve e a gente está imaginando isso? Porque se você olhar nos evangelhos, se for ler o que foi escrito lá, né, pelos evangelistas, ou até mesmo ele falando na Galileia, que autoridade que ele tinha para falar? Porque olha só, nós seguimos o que ele falou. Se ele não tem autoridade, onde nós estamos indo? Então a gente precisa entender isso aí com calma. A gente precisa entender essa autoridade e aceitar essa autoridade antes da gente continuar andando para frente e levando a mensagem dele à frente. Então é isso que a gente quer abordar um pouquinho hoje, essa história da autoridade que ele tinha para falar as palavras que ele falou e nós nos convencermos de que isso é o caminho a seguir. Ele sai de dentro do judaísmo, essas palavras são faladas dentro de um contexto judaico. Existe uma diferença básica quando você está dentro do judaísmo que está dentro do paganismo, porque o Império Romano abrange todo o judaísmo.
O judaísmo, ele é baseado em crença, ele é baseado em prática. Então, se o imperador manda você fazer um sacrifício, você tem que fazer. Aí o soldado vai lá, manda você fazer, você fala assim, mas eu não acredito nisso. Mas não interessa se você acredita, tem que fazer, tem que praticar. A crença, o que se acredita, não tem a mínima importância. Porque o paganismo é baseado em prática, o judaísmo é baseado em crença. Eles faziam, como nós hoje fazemos, aquilo que a gente acredita. Se eu não acredito, eu não vou fazer. Não adianta falar para o imperador, se é imperador, o senhor está mandando, mas eu não vou fazer porque eu não acredito. Não funciona. Então, são contextos diferentes. No paganismo, você tem deuses que não são exclusivistas. Por exemplo, você pode adorar o deus do fogo, da terra, da sua cidade, do vento, da água. Né? Adorar o deus da água não inviabiliza adorar o deus da terra, do ar. Não, uma coisa não inviabiliza a outra. Os deuses não são exclusivistas como era no judaísmo. Tem um deus, aquele é quem traz a expressão da natureza sob diversas formas. Com fogo, com ar, e tudo mais, água, vento. São expressões de um único Deus. Então são duas diferenças básicas. Então, no paganismo, não tem livro. Ninguém lia livro para aprender a religião. Não tem isso. Cadê? O que eu tenho que ler para fazer sacrifício? Não tem que ler nada. O imperador mandou, você vai lá e faz. Não existe leitura, não existe nada escrito. No judaísmo já é o contrário. Tudo é escrito. Tudo que se acredita está escrito em algum lugar. E justamente com esse Deus único e exclusivo. Né? A partir daí, alguém tem que ter o conhecimento sobre isso, sobre essa crença e esse Deus exclusivista que vai passar a informação para frente. Alguém tem que ter o conhecimento. Essa pessoa que tem o conhecimento é que vai estabelecer a autoridade. Uma vez estabelecida essa autoridade, aí sim a gente vai escrever um texto que vai ser o texto de referência e esse texto passa a ser o que, em linguagem popular, a gente chama de livro sagrado. Assim funciona o judaísmo. Jesus está nesse contexto, né, e sai daqui de dentro o cristianismo, com exatamente a mesma maneira de pensar. Então, cristianismo não teria sentido sem um livro de referência, está aqui o que a gente tem que seguir, está aqui o que a gente acredita, está aqui o que nos foi dito. Não teria sentido sem alguém que tem autoridade e conhecimento. Quem que tem autoridade e conhecimento no cristianismo? É ele. Vamos ver se é ele mesmo, ver se ele tem toda a autoridade que a gente está colocando. Né? Allan Kardec diz, pergunte tudo, questione tudo. Então vamos lá. Né? Bom, aí ele vem, estabelece a autoridade, mas essa autoridade não é dominante. Tanto é que, quantos foram contra ele? A maioria. Né? Os judeus não aceitavam, os romanos muito menos. Então, olha só como é complicado. No tempo que ele estava aqui, a autoridade que ele tinha, se você pensar em número de pessoas que valorizam a autoridade que ele tinha, era muito pequena. Hoje em dia é meio planeta. Não é estranho isso? Que quando ele estava no meio da gente, tinha valor. Depois que ele foi embora, quanto mais tempo passa, mais autoridade ele tem. Isso é muito interessante. Né? Se você pensar, por exemplo, em termos de geografia, né, que a gente tem um mapa do Império Romano mais ou menos no ano 120, do lado de cá, né, a gente, aqui em roxo, né, a gente tem todo o pessoal que falava latim. Do lado de lá, em rosa, todo o pessoal que falava grego. À medida que esses evangelhos vão, né, sendo espalhados pelo Império, eles são escritos em grego, eles começam a se, né, espalhar em grego. Então, o pessoal que está do lado de lá não tem problema nenhum em ler e aprender o que está sendo dito. O pessoal do lado de cá está falando, peraí, vocês estão mandando um negócio que eu não estou entendendo, eu preciso que isso daqui seja traduzido para o latim. Então, você vê a dificuldade que a gente está tendo dessas palavras que ele falou engrenarem através dos tempos. Olha só que interessante. Esse mapa aqui mostra no ano mais ou menos 200 depois de Cristo, aonde os evangelhos predominavam. Então a gente tem aqui do lado esquerdo 4 cores, né, cada uma representando um evangelho. Marcos em verde, João em azul, Mateus em marrom e Lucas em vermelho. E olha só onde cada evangelho predomina. Se você pegar os 4 evangelhos, eles não são iguais. Eles contam mais ou menos a mesma história, mas com ângulos um pouquinho diferentes. Alguns têm umas histórias que não tem no outro, então não são absolutamente iguais. Então, olha só, por exemplo, ali na Judéia, o evangelho predominante é o de Mateus.
Imagina que o sujeito está estudando o Evangelho de Mateus, né? E ele faz uma viagem, vai lá para Roma. Chega lá em Roma, ele encontra outros cristãos e vai conversar. Poxa, você viu? Não, o Evangelho fala tal coisa. O cara que está em Roma vai falar, peraí, que Evangelho você está lendo? Porque não são a mesma coisa. Um não inviabiliza o outro, não é isso. Um não inviabiliza o outro. Simplesmente, cada evangelista está escrevendo para a sua audiência, que é diferente. Uns estão escrevendo para quem está dentro da Judéia, então é um negócio bem judeu. Outros estão escrevendo para quem está longe, não sabe nem quem são os judeus. É outro tom completamente diferente. Então, o que acontece? As palavras que ele falou, apesar de terem sido as mesmas, porque está escrito, né, estão escritas do mesmo jeito, elas começam a ter conotações diferentes à medida que você vai saindo de certas áreas geográficas e à medida que o tempo vai passando. Até que chega uma certa hora que as coisas parecem que se perdem. E aí a gente volta lá para o começo. Allan Kardec vai nos explicar no livro da Gênese por que, quando ele estava conosco, a autoridade dele era muito pequena, se você pensar em termos de população, e hoje ela é quase que absoluta. Olha só que coisa interessante. Então ele vai explicar o seguinte, que quando ele está falando dos homens em geral, quando você conhece alguém na sua infância, você está lá, são coleguinhas de escola e tal, o tempo vai passando, cada um vai para o seu lado, aí de repente um deles fica uma pessoa muito importante na sociedade, uma celebridade, vai ser presidente da república, vai ser alguém importante, e você não. E aí o que acontece? Existe um problema natural, inerente a nós, no ponto evolutivo que nós estamos, em que isso daí vai causar uma certa mágoa, vai causar uma certa inveja. Né? Então, olha como ele está colocando isso. O hábito de se verem desde a infância, nas circunstâncias normais da vida, estabelece entre as pessoas uma espécie de igualdade material. Ou seja, quando nós éramos crianças lá na escola, maravilha, nós éramos absolutamente iguais. Um não era melhor que o outro. E muitas vezes faz com que se recusem a reconhecer a superioridade moral naquele de quem se foi companheiro e que saiu do mesmo meio. Ou seja, vários anos depois, se alguém fica uma pessoa importante, existe aí um problema de aceitação, orgulho, né? Ciúme, inveja, como ele fala aqui. E aí ele começa a desenvolver esse tema. Isso são dois homens, duas pessoas encarnadas, pura e simplesmente. Aí ele vai trabalhar essa ideia para chegar em Jesus. Aí ele fala, aqueles que se sentem incapazes de chegar à altura do outro, né, esforçam-se para rebaixá-lo, através de difamação, maledicência e calúnia. Tanto mais alto eles gritam, quanto menores se sentem. Né? Então, olha só que coisa interessante. Isso é uma coisa do ser humano. Está no nível evolutivo que nós estamos, é assim. Assim foi e sempre será na história da humanidade, enquanto os homens não tiverem compreendido sua natureza espiritual e alargado o seu horizonte moral. Olha só. Esse preconceito também é próprio de espíritos acanhados e vulgares. Então, espíritos acanhados e vulgares têm tendência a fazer isso. Quando alguém importante, esse cara, estudei com ele na escola, não valia nada, não sei o que lá. Por quê? Porque a pessoa, de certa forma, né, é mais bem sucedida, por assim dizer, dentro da nossa sociedade moderna. Por outro lado, geralmente fazemos dos homens que conhecemos apenas pelo seu espírito um ideal. Então, olha só, se a gente vai falar de alguém que morreu, por exemplo, uma celebridade que morreu, por exemplo, há 40, 50 anos atrás, a gente não fala no mesmo tom de quando essa pessoa estava viva. Não precisa ir muito longe. Por exemplo, vamos pegar um Martin Luther King, por exemplo. Quando ele estava aqui, a autoridade dele era contestada. Era o tempo inteiro o pessoal brigando com ele, batendo de frente e tal. Hoje em dia, olha como mudou. Não existe mais isso. Por quê? Porque não tem mais o homem encarnado. Então a gente olha o ideal, não olha o homem. Isso é interessantíssimo. Né? E aí ele fala, no contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material, que em nada se distingue das pessoas comuns. Assim foi Jesus também. Ele era um homem que tinha duas pernas, braço, caminhava, falava, né? Suava, mesma coisa que nós. O homem corpóreo, que impressiona os sentidos, quase apaga o homem espiritual, que só impressiona o espírito, quando ele está encarnado junto conosco. Então, o homem corpóreo, a validade que nós colocamos é no homem corpóreo, não é no homem espiritual, não é no ideal.
E aí ele vai falar, após a morte não existindo mais a comparação, porque você não está mais convivendo com a pessoa, resta apenas o homem espiritual, que parece tanto maior quanto mais longínqua estiver a lembrança do homem corporal. Ou seja, o que Allan Kardec está dizendo aqui é o seguinte, quanto mais para trás foi o fato, mais valorizada a pessoa é. Isso é Allan Kardec falando. Baseado em quê? Baseado nos espíritos que estão dando a informação para ele concursadas de várias formas diferentes, através de vários médios. Isso é a conclusão dele, né, de toda a informação que ele está recebendo. Aí ele fala, olha só, são julgados com mais imparcialidade depois que morrem. Então, enquanto eu estou convivendo com alguém, né, que há 50 anos atrás era meu coleguinha de turma e está lá em cima da sociedade hoje, eu não, eu julgo com muita parcialidade. Quando a pessoa morre e desencarna, a gente vai lá falando, fulano era maravilhoso, nossa, 3 dias depois que ele morreu. Mudou o meu ângulo de visão, porque acabou a minha parcialidade. Né? Olha como ele vai levando a gente. Então, o que acontece? Allan Kardec está dizendo o seguinte, a gente precisou desse tempo todo e ainda precisa de mais tempo para valorizar o ideal que ele trouxe, para valorizar aquilo que ele vem nos trazer. Se ele tivesse encarnado até hoje, a gente estava brigando com ele até hoje. A gente estava querendo colocar ele na cruz até hoje, a gente estava querendo não aceitar até hoje. Então precisou de muito tempo e precisa de mais tempo. Porque a gente, não sei se a gente coloca nele toda a autoridade que ele tem ainda. Então talvez a gente ainda precise de mais tempo ouvindo essas palavras. E aí a gente cai num negócio muito interessante. Essa autoridade que ele tem é questionada por vários grupos. Tanto é que nós temos hoje 41 mil denominações de cristianismo. 41 mil. Não é 41 denominações, 41 mil denominações de cristianismo. Todos ouviram o mesmo homem e leram o mesmo livro. E tem 41 mil denominações. Por que isso? Existe algo que é chamado de cristologia. Cristologia é o estudo da natureza do Cristo. Então, quando Jesus estava conosco, grupos de pessoas falaram assim, esse cara não tem nada de homem, ele é só Deus, ele é divino, totalmente divino. Outras pessoas falavam assim, não, peraí, ele é só homem e não tem nada de Deus, ele é só humano. E outros falavam, não, ele é um pouquinho de cada um ali no meio, ele tem um pouco de Deus e um pouco de homem. E outros falavam, não é nada disso, vocês não sabem de nada. Então, olha só a confusão, a complicação que isso dá. Esse estudo da natureza do Cristo é chamado de cristologia. Todo segmento cristão tem uma cristologia. Uns acham que ele é divino, outros que ele é um pouco de cada um, outros que ele é humano. Todos os segmentos do cristianismo, inclusive nós, temos a nossa cristologia. Bom, aonde está escrita a cristologia? Para os católicos está na Bíblia, para os evangélicos está na Bíblia. A nossa cristologia está escrita na codificação, num livro chamado Gênese. Gênese. Então a Gênese vai olhar para a natureza do Cristo e vai dizer para a gente, ele era divino, ele era humano, ele era um pouquinho de cada. Vamos ver o que diz a Gênese. Então diz assim na Gênese, como homem, está falando de Jesus, então como homem, corpo físico e tal, encarnado, tinha a organização de seres carnais. O que é isso? Tinha células, tinha osso, tinha carne, tinha olhos, tinha cabelo, exatamente como qualquer um de nós aqui. Tinha a organização dos seres carnais. Mas, como espírito puro, desprendido da matéria, essa é uma grande diferença, devia viver mais da vida espiritual que da corporal. Ao contrário de nós, que vivemos mais da corporal do que a espiritual. E aí ele completa. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades do corpo físico, da sua biologia do organismo, mas do seu espírito, que dominava a matéria de uma forma absoluta e da qualidade do seu perispírito, que era formada de fluidos sutis. Então ele está dizendo aqui, como o homem tinha a organização dos seres carnais. Está dizendo ali que ele era Deus? Está dizendo que ele era 100% humano. Qual é a cristologia do espiritismo? Jesus era 100% humano. Era um espírito puro, mas a cristologia
significa o estudo da natureza do Cristo. Está lá na codificação. Cristologia do Espiritismo. Jesus era um homem. Tá? E tinha uma autoridade do tamanho de um bonde, né? Que a gente vai continuar aqui falando. Só para a gente ter noção de quanto é confuso esse negócio de cristologia, é tamanho de um bonde, entrega a idade, né? Quando fala assim. Não tem problema, não. Mas só para a gente ter noção, sem entrar em muito detalhe da confusão que é a cristologia, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: Jesus era homem ou era Deus? Isso bem no início do cristianismo. Aqueles que acreditavam que ele era humano, fundaram uma seita chamada os Ebionites. Aqueles que achavam que ele era puro simplesmente Deus, fundaram uma outra referência chamada docetismo. Mas tem aqueles que acham que é ambos. Não, mas aí, peraí, aí tem que fazer outra pergunta. Aí uma pergunta não responde. Ambos, tá, mas qual que era a essência divina? Ela era igual a do Pai, diferente do Pai ou parecida com a do Pai, a de Deus? Cada uma dessas respostas vai gerar uma facção do cristianismo, e assim vai. Isso daqui, nós estamos falando dos primeiros, talvez, 20 ou 30 anos de cristianismo, já deu tudo isso aqui. Hoje em dia temos 41 mil. Por quê? Cada um entendeu de uma forma. Agora, olha só, a gente está se apegando, né, e brigando uns com os outros sobre ele era Deus, ele era humano, não sei o que lá. O que isso trouxe para a gente de ensinamento? Nada. Não traz nada. Não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo moral isso aí. Claro que é interessante a gente saber e entender por quê isso aí. A gente tem que aprender no Espiritismo. Mas a gente não vai ficar brigando com os outros, dizendo, não, mas é assim, porque na Gênesis fala, cadê o seu livro? O que ele fala? Não tem sentido isso. Isso não tem sentido. Tá? Então, se a gente voltar aqui, né, naquele mapa onde está a distribuição dos evangelhos, a gente começa a se questionar da seguinte forma. Quando Marcos, por exemplo, né, que está aqui em verde, lá em Roma e aqui embaixo no Egito, quando ele escreveu o seu evangelho, ele escreveu para uma certa audiência. Quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele tinha uma certa audiência em mente. Imagina, por exemplo, que alguém chega para mim e diz assim, Luiz, a gente precisa de um favor seu. Você podia escrever um pequeno texto, 3 páginas, 2, 3 páginas, sobre uma pessoa que morreu 40 anos atrás? Claro, claro, claro. O que você precisa? Não, chamado Elvis Presley. Você podia escrever. Escrevendo. Porque se forem pessoas de 60, 70 anos, é um texto. Se forem garotada de 15, 16, é outro texto. E um não torna o outro errado. É questão de enfoque. Né? Não adianta eu chegar e escrever para a garotada de 15, 16 anos e terminar assim, Elvis deixou o prédio. Porque não faz sentido para eles. Faz sentido para quem tem 60, 70 anos. Você entende? Então tem que ser flavorizado. O texto tem que ser adaptado. Cada evangelista escreveu para a sua audiência. Né? Agora, muito bonito, estudo muito interessante, saber para quem Marcos escreveu, para quem Mateus escreveu, mas eu estou interessado em saber para quem ele escreveu. Para quem que ele escreveu, não escreveu, né? Falou. Escreveram o que ele falou. Para quem que ele está falando? Será que ele está falando para os judeus? Será que ele está falando para os gregos? Será que ele está falando para o pessoal ali de Alexandria? Quem era a audiência de Jesus? Porque ele falou algumas coisas que são complicadas. Quando ele fala, amar os seus inimigos, Pedro já jogou a toalha no chão. Falou, o que é isso? Né? Como muitos, não foi só Pedro. Né? E outras coisas que a gente não conseguiu entender na época, até hoje talvez não consigamos entender. Né? Muita coisa ele falou, para quem que ele estava falando? Quem é a audiência de Jesus? A audiência de Jesus são espíritos imortais. Ele não estava falando para Pedro. Ele estava falando para um espírito imortal que estava encarnado naquela encarnação com o nome de Pedro e tinha uma profissão, ele era um pescador. Ele estava falando para uma pessoa que tinha um nome naquela encarnação, chamada Mateus, e que tinha uma profissão, coletor de taxa. E assim vai. Espíritos imortais. Quem não estava encarnado está incluído aqui? Quem não estava encarnado quando ele estava encarnado está incluído aqui?
Está incluído. É todo mundo. Não, falou para todos os espíritos imortais. Todos exclui nenhum. Não exclui ninguém. Falou para mim também. Falou para vocês todos. Mesmo que nós não estivéssemos lá. Porque se eu não entender dessa forma, muitas daquelas frases ali vão ficar complicadas. Se eu vejo as coisas da forma materialista, que existe uma encarnação, 80, 90, e você vem e fala assim para mim, olha, você tem que amar seus inimigos, o que eu vou entender é o seguinte, bom, deixa eu fazer uma lista de quem são meus inimigos, está aqui a minha lista, deixa eu pegar o endereço de cada um, vou lá, bato na porta, o cara atende, eu falo, eu te amo, cara. É isso que significa. Não foi isso que ele falou. Porque ele não falou para quem estava encarnado naquela hora. Ele falou para espíritos imortais. As palavras dele começam a ter um sentido muito mais amplo à medida que a gente vai estudando e compreendendo. Se a gente não considera, muito do que ele falou fica perdido no espaço. E aí a gente vai cair em várias denominações do cristianismo que ficam batendo cabeça, tentando entender coisas simples como essas. Tem muitas moradas na casa do meu pai. São o que? São as casas da cidade? É isso? Será que é isso que ele está falando? Você entende que começa a não fazer sentido. Só faz sentido quando a gente tem alguém que vem dizer para a gente, é isso que ele está tentando dizer. Esse alguém, um desses alguém, chama Centro Espírita, que vem nos ensinar aqui o que a gente está fazendo. Bom, aí ele falou todas essas coisas, esse negócio já ficou lá para trás, ele tem mais autoridade hoje do que há 2000 anos atrás. Né? Chegou uma época, que era na época das barbaridades da Idade Média, onde basicamente nós esquecemos dele. Esquecemos dele, a autoridade dele virou zero, a autoridade era da igreja, uma corporação chamada igreja, com homens encarnados, cheios de interesse que não tinha absolutamente nada a ver com as palavras dele, com os ensinamentos dele. Chegamos a esquecê-lo. Né? Felizmente, com muito trabalho dentro da própria igreja inclusive, muita gente trabalhando para que isso aconteça, a própria igreja se recuperou um pouco disso daí, né? Outros segmentos estão se recuperando, nós temos uma colocação completamente diferente em relação a isso. Porque nós temos acesso à informação de uma forma que eles não têm, que é a forma mediúnica. Nós temos muitas informações. O Humberto de Campos, né, nos traz Jesus ali com os apóstolos, na conversa informal com eles, o que aconteceu no dia a dia. Então nós temos uma riqueza de informação muito grande que nos permite analisar isso com uma forma um pouquinho diferente. As palavras dele começam a ter um sentido diferente. Não adianta a gente pegar alguém, por exemplo, de outra religião, dentro do cristianismo, e falar, olha, vamos discutir aquela passagem onde ele fala que tem muitas moradas na casa do Pai. Não tem nem cabimento a gente fazer isso, porque não é isso. Nós temos um entendimento, cada um que tem o seu entendimento. Vai chegar uma hora que eles vão ter outro entendimento um pouquinho mais diferenciado e mais avançado, talvez. Então, para ele falar tudo isso e ter a autoridade que teve, será que ele tinha essa autoridade mesmo? Quando a gente vai no livro A Caminho da Luz, tem um capítulo inteiro, uma passagem, um pequeno item, falando dele, falando da autoridade que ele tem. Aí Emmanuel fala assim, eu vou ler porque isso é uma coisa tão impressionante e a gente passa batido nisso daí, né? Isso aqui é o que nos dá mais autoridade ainda do que o que ele já tem. O orbe. Algum de nós aqui tem condição de... Vamos sentar aqui na sala projetar um planeta? Não temos. Não temos essa condição. Ele tem. Ele já tinha 4 milhões e meio de anos atrás. Né? Operou a estrutura geológica do orbe. Nós não temos, nós mal conhecemos a estrutura geológica do orbe. Imagina quem fez, né, quem executou. Estabeleceu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Por que tem furacão? Por que tem terremoto? Ele sabe mais que a gente? Né? Organizou o cenário da vida. Está aí a ciência se debatendo. A ciência não consegue definir o que é vida. Né? A ciência consegue definir morte, mas não consegue definir vida. Não é interessante isso? Olha só que interessante. Né? Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Então o planeta teve que, com o passar do tempo, se resfriar, a camada atmosférica assentar, etc., etc., para que a gente pudesse... Fisicamente, homens viessem aqui e pisassem no solo para
né, continuar seu processo evolutivo. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera. Nós nem conhecemos esses centros de força direito. No máximo, a NASA conhece alguma coisa, no máximo. Edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 km de altitude. Né? Futura. Como as coisas vão acontecer. Sucessões de encarnações, etc, etc, etc. Né? Conversam através de fenômenos mediúnicos, etc. Não só mediúnicos, né? Sonhos, inspirações, instinto, né? Intuição, desculpe. Né? Gerou harmonia de todas as forças físicas que presidem as atividades planetárias. Tudo isso ele fez. Aí a gente pergunta, será que ele tem autoridade? Quem sou eu para, olhando o primeiro item da lista, discutir? O primeiro bastava para mim. Mas Emmanuel não, me deu todos ali, ainda me fez engolir todos eles. Né? Eu tive que ler todos eles. Olha só, isso há 4 milhões e meio de anos atrás. Né? Então, existe uma autoridade muito grande por trás de tudo isso. Mas a gente ainda questiona essa autoridade. Inclusive nós espíritas. A gente duvida de muita coisa. Né? Porque senão a gente não estava na condição que está. Quando Allan Kardec está trabalhando na obra O Livro dos Espíritos, com o gênio, né, que ele era em termos de racionalidade, de organizar. Ele é um didata, né, um super didata. Então, ele organizando sua obra ali, ele falou, a uma certa hora ele fala assim, para explicar, seria interessante se eu pudesse dividir os espíritos através do que ele chamou de escala espírita, né? Onde a gente tem, por exemplo, nomes de grupos de espíritos, os menos avançados, depois mais, um pouquinho mais avançado, depois um pouquinho mais, até chegar nos puros. Aí ele vai para a espiritualidade e fala, olha, o que vocês acham de eu criar uma escala espírita? A espiritualidade volta para ele e fala assim, olha, você pode criar quantos grupos você quiser, você pode dar os nomes que você quiser, contanto que os ensinamentos sejam preservados. Allan Kardec obedece os espíritos, monta essa escala que a gente vê aqui, né, são agrupados em 10 grupos, os espíritos, propõe esses nomes de volta para os espíritos e eles falam, pode mandar, pode ir. E aí Kardec publica, está nas questões entre a 100 e a 130 ali do Livro dos Espíritos. Bom, aí Allan Kardec pega os 5 menos avançados, que são os vermelhos aqui, e chama de terceira ordem imperfeitos. Né? Aqueles em verde, bons e segunda ordem, e primeira ordem, os puros. O que caracteriza um espírito de terceira ordem? Predominância do mal sobre o bem. Predominância da matéria sobre o espírito. Orgulho e egoísmo. As 3 principais coisas que caracterizam os espíritos vermelhos. Os espíritos bons, predominância do bem sobre o mal. Predominância do espírito sobre a matéria. Né? E o desejo de fazer bem, humildade, etc. E os puros não precisam nem reencarnar mais, vêm por missão quando precisa, ou quando querem. Não tem influência na matéria. Esses vermelhos aqui somos nós. Esses vermelhos precisam de uma casa para morar. Uma das casas chama-se Terra, planeta Terra. Eventualmente, pinga aqui e ali um verdinho assim, né? Um Chiquinho Xavier, um Gandinho, uma Madrezinha Teresa, né? Um Luther Kingzinho aqui. Mas assim, esporadicamente aparece um. Não é que nós não tenhamos, mas é esporádico. A grande maioria, nós somos vermelhos. Nós somos espíritos imperfeitos de terceira ordem. Quanto mais para cá a gente está da escala, menos autoridade Jesus tem. Quanto mais para lá eu estou na escala, mais autoridade Jesus tem. Então o problema não está na autoridade dele. O problema está em quem precisa da autoridade. Esses daqui, ó, esses aqui, não vão dar autoridade nenhuma. Tudo que ele fala é bobagem, não quer saber. Aí vai chegando para cá, vai melhorando. Puxa, ele falou isso. Nossa, mas é tão difícil. Aí vai começando, vai melhorando. Então por que nós não damos a Jesus a autoridade que ele merece? Não tem nada a ver com ele. Tem a ver com a escala espírita. Eu sou vermelho. É por isso que eu não dou a autoridade que ele tem. E não dando a autoridade que ele tem, que ele carrega consigo, o que acontece? E eu não consigo seguir o caminho certo.
Porque ele vai lá e fala, amar seus inimigos. Ah, não, eu não, que isso? Não é? Quando eu tomo esse tipo de atitude, o que eu indiretamente fiz? Inconscientemente até. Eu tirei dele a autoridade. Quem sou eu para tirar de Jesus a autoridade que ele tem? Para dizer, o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante, mas aquele capítulo sobre os inimigos devia sair, né? Devia tirar. O que eu estou fazendo? Inconscientemente até, eu estou tirando de Jesus a autoridade que ele tem. Gandhi dizia assim, tem uma única coisa que eu não entendo nos cristãos, eles não seguem Cristo. Tem razão ou não tem? Olha como é difícil, né? Então esse negócio da autoridade é muito sério. Porque já pensou Jesus chegar aqui agora, materializar e eu afrontar ele, dizendo, você não tem autoridade nenhuma aqui, porque isso que você falou não é. Você já pensou? Que ridículo. Patético. Mas é isso que a gente faz. Talvez seja um bom ponto de começo, né? Quando a gente lê as coisas que ele deixou, as palavras que ele deixou, a gente talvez tenha que mudar um pouquinho a coisa, né? Então, algumas das palavras que ele falou para a gente, né, todas as bem-aventuranças, que até hoje a gente estuda, cada vez que estuda mais, entende mais, mas muita coisa ali ainda está assim, né? A gente sua frio para entender, né? Meu reino não é desse mundo, seja perfeito e assim, tal, vai, tudo bem. A gente tem uma dificuldade terrível de fazer isso tudo aí. Então ele veio e nos deu muita coisa, nos falou muita coisa. Como é que eu vou dar a Jesus mais autoridade? Aprendendo mais. Onde que eu aprendo mais? Aqui. Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Tem gente que pode vir todo dia, tem gente que só pode vir um dia, tem gente que pode vir de 15 em 15 dias. Mas é aqui que eu vou aprender sobre essa autoridade. Aqui que eu vou aprender a ser menor que ele. Porque quanto mais eu estou para o lado esquerdo da escala, maior que ele, mais, né, me sinto maior do que ele. Então, a casa espírita, né, é onde a gente vai ter essa possibilidade. Tem livre-arbítrio, eu posso chegar e falar, não quero. Eu quero ser maior que Jesus. Fica para a próxima. Né? Mas a gente tem essa possibilidade. Então, Jesus nos trouxe tudo isso, todas essas palavras, e a gente está aqui no movimento espírita, que é diferente de espiritismo. Espiritismo é o que está escrito na codificação. O movimento espírita é o que nós fazemos com a codificação. Né? Então, nós todos somos parte do movimento espírita e ouvimos o que ele falou. E ele falou para quem mesmo? Espíritos imortais. Isso inclui voluntários da casa espírita? Inclui. Inclui dirigentes da casa espírita? Inclui. Inclui todo mundo que está no movimento espírita dos Estados Unidos? Inclui. Todo mundo que está no movimento espírita do mundo inteiro? Inclui todo mundo. Todo mundo está incluso. Então, a gente queria, talvez como, não sei se é gratidão, né, mas a gente queria trazer esse pôster para deixar aqui, para vocês, que é isso que vocês veem aqui, que resume tudo o que ele falou. A gente pode dizer, o que ele trouxe? 3 palavras, as leis morais. As leis morais. Nessas leis morais que estão aqui, a gente vai deixar aqui com o pessoal da casa, tá? Que vocês façam, né, bom uso, que todo mundo consiga compreender o que é isso aí. O que significa essas leis morais? É o resumo de tudo, todo das traduções e tudo mais, que é uma coisa muito cheia de detalhes e nuances, a gente não vai falar aqui agora. Isso é um seminário de 2, 3 horas, mas, apesar de tudo, tudo que ele veio aqui nos falou está intacto em termos de estudo moral. Um fala que ele morreu na quinta-feira, outro morreu na sexta, um fala que ele subiu um monte, outro que ele desceu, um que ele foi para lá, outro que ele foi para cá. Isso não interessa. Até a cristologia é uma coisa secundária. O que ele veio nos trazer, em essência, são as nossas leis morais que nós temos. Essas leis morais foram sabiamente compiladas por Allan Kardec, colocadas no Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, e elas seguem o quê? A moral daquele que tem a maior autoridade de todos aqui nesse planeta, sempre teve. E que não tem cabimento eu olhar para ele e desafiar, que eu devia me sentir ridículo fazendo isso.
ridículo espiritualmente falando. Tá? Então que a gente possa, né, que seja um bom presentinho, uma lembrancinha para vocês aí, para colocar na parede, se for o caso. Tá? Muita paz para todos, obrigado. 8h31.